Vamos lá, pessoal, vamos dar retorno aí ao nosso estudo acerca da lei de abuso de autoridade, tá ok? Lembrando que, como eu falei no primeiro vídeo, o que mais é cobrado pelas bancas examinadoras no que tange essa matéria é do artigo 1º até o artigo 8º, que nós vamos finalizar hoje. Então a aula anterior e essa aula de hoje, tá? Correspondem aí a quase 80% das questões de concurso público. A partir do artigo 8º nós vamos falar das condutas que caracterizam o abuso de autoridade, cai também, mas não tem tanta incidência como essa parte inicial aqui, beleza? Então vamos lá, senhores. Olha só, nós vamos falar agora dos efeitos da condenação e eu quero fazer uma observação com vocês. Quando eu falo dos efeitos da condenação, eu não estou falando da pena, tá? É isso mesmo. Quando o sujeito ele é condenado por abuso de autoridade, o tipo penal, né, ele prevê ali uma pena, que a gente chama de preceito secundário. Tá lá, detenção de 1 a 3 anos e etc. Ali é a pena do indivíduo. Agora, quando ele é condenado, qual a consequência que eu posso aplicar para esse indivíduo? Então, cuidado, os efeitos da condenação que nós vamos estudar aqui, né, nós temos 3 previstos na lei de abuso de autoridade, não correspondem a penas, tá? São o quê? São consequências, são efeitos que podem estar ali previstos, né? Serem acarretados ali para o indivíduo em decorrência da condenação dele. É uma consequência, tá ok? Beleza. Então vamos lá, senhores. Quais são os efeitos da condenação previstos no artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade quando o indivíduo ele é condenado por esse delito? Nós temos aqui 3 e eu quero que você tome cuidado, tá? Olha aqui, ó. O primeiro ele fala o seguinte: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Senhores, atenção, olha só. Quando eu tenho a prática do crime de abuso de autoridade, muitas vezes aquele delito ele gerou, né, para a vítima um dano, tá? Um dano material, né? Então, por exemplo, o policial para você na blitz e ele com o intuito mesmo de te prejudicar, ele quebra a lanterna do teu carro e fala que a lanterna já estava quebrada e para isso ele vai te dar uma multa, vai apreender o veículo e etc. Senhores, você concorda comigo que ao praticar essa conduta que configura abuso de autoridade, a vítima ela sofreu um dano material porque a lanterna do carro dela está quebrada? E aí, como é que fica essa situação? Um dos efeitos da condenação foi condenado por abuso de autoridade? Se aquela conduta acarretou dano material a você, tá? Você tem o sujeito ativo, né? Quem cometeu o abuso de autoridade tem que arcar com esse prejuízo. Não basta o sujeito responder lá, vai cumprir a peninha dele, bonitinha, né? Mas a vítima fica com prejuízo. Não, o autor tem que arcar com o dano causado, beleza? Agora toma cuidado, tá? Esse primeiro efeito da condenação aqui, ele tem efeito automático, tá? Automático. Aí eu quero que você tome cuidado com os 2 últimos. Por quê? Que são os que mais caem em prova disparado. Olha aqui o segundo efeito da condenação por crime de abuso de autoridade. A inabilitação. Senhores, o que é a inabilitação? É a impossibilidade, né? A proibição para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, olha só. O indivíduo que foi condenado por abuso de autoridade, ele fica impossibilitado, né, de exercer aí qualquer outro cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Vamos lá, vamos entender isso aqui e toma cuidado para você não confundir, tá? Imagina a seguinte situação. Eu, Fernando, sou, por exemplo, policial civil do estado de Goiás. Pronto. E aí eu já estou aprovado no concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal, lá tem uma remuneração melhor, e eu já estou saindo aqui, né, deixando aqui de ser servidor do estado de Goiás, só estou esperando ser nomeado lá no DF. E com base nisso, eu começo a o quê? Eu começo a praticar abuso de autoridade, tô nem aí, já tô indo embora mesmo, né? Beleza. E aí eu sou condenado por abuso de autoridade. Aí na minha mente, olha o que eu penso. Já tô nem aí por quê? Fui condenado por abuso de autoridade, beleza. Se eu perder o meu cargo aqui no estado de Goiás, não tem problema, eu já tô para ser nomeado mesmo no DF, tá? Deixo isso aqui para lá, daqui a 2 meses eu sou nomeado no DF, vou lá, assumo e resolvo minha vida. Negativo, por quê? Um dos efeitos da condenação por abuso de autoridade
É o quê? É a impossibilidade, né? É a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então eu posso perder o cargo aqui no estado de Goiás e ficar impossibilitado de assumir qualquer outro cargo, qualquer outro mandato ou função pública dentro desse período. Entenderam agora? Aí o que o aluno tem dificuldade? Professor, esse prazozinho aqui de 1 a 5 anos cai em prova? É cobrado? É cobrado. Então eu vou ter que memorizar, professor? Vai ter que memorizar, mas eu vou te ensinar alguns macetes que vai facilitar a sua memorização, tá? Imagina o seguinte, se eu pedir para você fechar os olhos agora e imaginar uma cena de abuso de autoridade, provavelmente vai envolver policial, não é? Porque na prática a gente sabe que acontece muito, né? Na atividade policial, tá? É a prática de abuso de autoridade. Beleza. A questão é a seguinte. Imaginem o sujeito lá, o policial, tá lá abordando o indivíduo e vai lá e dá um tapa no rosto dele, né? Por que eu tô pedindo para você imaginar essa cena, tá ok? E eu não tô aqui jamais diminuindo a atividade policial, tá? Não é essa a intenção, só quero te ajudar a memorizar esse prazo aqui. Senhores, como é que você dá um tapa no rosto de alguém? Com uma mão e 5 dedos, não é isso? Você não dá tapa com 2 mãos. 2 mãos é jogar vôlei, né? Uma mão e 5 dedos, você deu um tapa no rosto do indivíduo. Olha aqui, ó. De 1 a 5 anos, tá ok? Uma mão e 5 dedos, beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima aqui, já vou voltar para essas duas que são as mais importantes. Também é efeito da condenação a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Olha a diferença. No inciso acima, quando nós falamos da inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, o sujeito ficou impedido de exercer cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Aqui embaixo, no inciso 3, ele está falando do quê? Que ele pode perder o cargo, o mandato ou a função pública que ele já exerce. Então olha que interessante, senhores. Você só perde o que você tem, não é isso? Você só perde o que você tem. Eu chego pra você e falo assim, rapaz, eu tô triste hoje, o que foi? Ah, eu perdi uma Ferrari. Fala, pô, cara, tu tinha uma Ferrari? Não, não tinha não. Como é que você perde o que você não tem, meu amigo? Então, olha só, aqui o efeito da condenação é a perda do cargo que você já tem, não é isso? Agora prestem muita atenção no que eu vou te falar. E aqui tá o segredo, tá? Olha o parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, opa, o que eu tô falando aqui? Os efeitos da condenação previstos aqui, ó, no 2 e no 3, tá? Eles são condicionados, eles dependem da ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Atenção, joga aqui, acompanha comigo. Olha só. Cuidado que isso aqui cai muito em prova, porque o examinador vai tentar confundir você no que tange ali o que a gente estudou na lei de tortura. Tortura é diferente de abuso de autoridade, são delitos, né, autônomos, né? Abuso de autoridade. O que você aprendeu comigo lá na lei de tortura? Lá na lei de tortura você aprendeu comigo que é efeito automático. O que significa efeito automático, professor? O juiz ele não tem escolha, né? Foi condenado automaticamente, né? Sem a necessidade de estar previsto na sentença, automaticamente você perde o seu cargo. Na lei de tortura, né? A perda do cargo, né? Da função pública ali é automática, né? Com a condenação pelo crime de tortura, assim como, né? A inabilitação para exercer qualquer outro cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Isso nós estudamos na lei de tortura. Então lá é automático, não é necessário estar na sentença e é obrigatório, não é isso? Agora cuidado, senhores, atenção. Já aqui na lei de abuso de autoridade é o contrário, tá? Na verdade, não é automático esse efeito da perda do cargo, ou seja, o juiz tem que mencionar na sentença a perda do cargo e ele tem que fundamentar isso, tá? E, além disso, eu só posso perder o cargo pelo crime de abuso de autoridade se eu for reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Professor, então se eu tiver praticado o meu primeiro abuso de autoridade, eu posso perder aí o meu cargo? Não. Não por quê? Porque a lei deixa claro que o efeito da condenação
perda do cargo, assim como a inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo, mandato ou função pública, né, pelo período de 1 a 5 anos, eles não são efeitos automáticos, precisam estar previstos, né, na sentença, de forma expressa e motivadamente, tá ok? E o juiz só pode aplicar isso, o juiz só tem essa possibilidade, né, se o indivíduo é reincidente em crime de abuso de autoridade. Não é reincidente em qualquer outro crime. Tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Aí, senhores, eu quero trabalhar com vocês o seguinte. Eu tenho certeza que grande parte de vocês não sabe o que é reincidência. Você confunde reincidência com maus antecedentes. Toma cuidado com isso. Olha só. O que vem a ser, professor, essa tal dessa reincidência? Calma aí. A reincidência, eu não estou falando da específica ainda. A reincidência é a prática de um novo crime. Então você praticou um novo crime após ter sido condenado definitivamente por um crime anterior. Só que não é só isso, tá? Ocorre que o novo crime, tá? Ele deve ser cometido antes de 5 anos do fim do cumprimento da pena do crime anterior. Professor, não entendi. Imagina o seguinte, olha só. Fernando praticou um crime em 2010. Vamos imaginar que eu pratiquei o crime de furto. Pronto, furto. Aí eu fui processado, fui julgado e fui condenado em 2012. Então aqui houve a condenação pelo furto. Ótimo. Cumpri minha pena bonitinho e em 2014, tá, houve o fim da pena. Ou seja, eu finalizei, né, eu cumpri de forma integral a minha pena. Então, em 2014 eu finalizei o cumprimento da minha pena. Ótimo. O que acontece? Em 2020, Fernando pratica um novo delito. Agora, por exemplo, um crime de roubo. Eu lhe pergunto, Fernando é reincidente? Não. Fernando não é reincidente por quê? Ué, professor, mas você foi condenado, você praticou um crime em 2010, foi processado e julgado e foi condenado lá em 2012. 2014 você terminou de cumprir sua pena. Beleza. Aí em 2020 você praticou outro delito. Como é que você não é reincidente? Para ser reincidente, você tem que praticar um novo crime, olha o roubo aqui, ó, um novo crime, tá? Beleza? Após o cumprimento da pena aqui do crime anterior, só que cuidado, entre o fim do cumprimento da pena do crime anterior até a prática do novo delito, não pode ultrapassar o período de 5 anos. Porque de 5 em 5 anos, após o cumprimento da pena, de 5 em 5 anos eu vou apagando, tá? É a questão ali da reincidência. Eu não estou falando que você deixou de ter maus antecedentes. Maus antecedentes você vai ter o resto da vida. Mas, para fins penais, para fins de consideração de reincidência, após 5 anos eu apago aquilo que ocorreu lá atrás, não é isso? E você volta a ser primário. Todos entenderam? Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam mesmo, tá? Isso aqui a gente só aprende com os exemplos. Agora, olha o exemplo. Fernando foi condenado lá, praticou o crime em 2010, foi condenado em 2012 e terminou de cumprir a pena em 2014. Mesma coisa. Só que Fernando agora praticou um novo delito em 2018. Opa, de 2014 até 2018 eu ultrapassei o período de 5 anos? Não, de 2014 a 2018 eu tenho aqui 4 anos, né? Como eu pratiquei um novo crime dentro do prazo de 5 anos, aqui no caso 4 anos, aqui sim eu sou considerado reincidente. Agora vamos imaginar que eu pratiquei, qual foi o crime que eu pratiquei aqui? Vamos colocar que eu pratiquei um estupro. Eu sou reincidente, tá? Porque não importa o delito, aqui eu tinha sido condenado, cumpri pena por furto, não é isso? Beleza, agora cuidado, atenção. E se eu fui condenado lá atrás por furto e agora, dentro de 4 anos após o fim do cumprimento da pena, eu pratiquei um novo furto, agora não foi mais estupro, foi furto. Agora eu sou reincidente específico. Por que reincidente específico? Eu pratiquei um novo crime, certo? Dentro do prazo de 5 anos do fim do cumprimento do primeiro delito, e o delito que eu pratiquei novamente corresponde ao mesmo delito, especificamente, que foi praticado lá atrás. Entenderam? Agora vem cá, onde eu quero chegar com isso? Atenção, atenção. Esses dois efeitos que eu estudei com vocês, inabilitação para o exercício, não é isso? De outro cargo, mandato ou função pública,
pelo período de 1 a 5 anos e também a perda do cargo, mandato ou função pública, esses dois efeitos da condenação, eles são condicionados, ou seja, eles têm requisito. O juiz não pode aplicar isso aqui se o indivíduo, tá, não for reincidente específico, porque para aplicar esses dois efeitos, eu exijo o quê? Eu exijo o quê? Eu exijo que o indivíduo seja reincidente, mas não é só reincidente em qualquer delito, ele tem que ser reincidente específico em abuso de autoridade. Então ele tem que ter cumprido pena por abuso de autoridade e finalizado essa pena dentro do período de 5 anos do cometimento do novo crime, tá ok? Então Fernando foi condenado por furto, cumpriu pena e finalizou o cumprimento da pena em 2014. Em 2018, Fernando cometeu abuso de autoridade. Opa, 2014 para 2018, 4 anos, está dentro do prazo. Só que o problema é que eu fui condenado aqui por furto. E aqui eu cometi abuso de autoridade, um novo crime. Eu lhe pergunto, o juiz pode aplicar aqui o efeito da perda do cargo? Ele pode aplicar a inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos? Nesse caso não, porque a lei de abuso de autoridade exige o quê? Exige que eu seja reincidente específico em abuso de autoridade para que o juiz possa aplicar o efeito da condenação, perda do cargo, inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Todos entenderam? Então tem que ser abuso de autoridade. Não precisa ser a mesma conduta, tá? Porque você vai ver comigo que tem várias condutas que configuram abuso de autoridade. Mas tem que ser abuso de autoridade. Beleza até aqui? Cuidado. E, logicamente, tá? Esses efeitos aqui não são automáticos. Ou seja, o juiz tem que colocar na sentença, prever, declarar ali na sentença, né, esses efeitos de forma motivada. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza, senhores. Maravilha. Então nós estudamos aqui os efeitos da condenação. O que mais cai em prova disparado é falando aqui, ó, tá, desses requisitos. Não confunda tortura com abuso de autoridade, porque lá na tortura o efeito é automático, é obrigatório e não depende de reincidência alguma, nem específica e nem a reincidência geral, tá? Na tortura, foi condenado por tortura, automaticamente, de forma obrigatória, você perde o cargo. Aqui no abuso de autoridade, isso depende, está condicionado, tá? A reincidência específica em abuso de autoridade, tá ok? E tem que estar previsto na sentença de forma expressa, uma vez que não é automático, ao contrário do que ocorre na tortura. Beleza até aqui? Tranquilo? Maravilha, senhores. Maravilha. Agora, nós vamos trabalhar mais um tópico que é a substituição das penas privativas de liberdade, né, cadeia, por penas restritivas de direitos. Senhores, o Código Penal no artigo 44, ele regulamenta essa questão de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Eu quero que você primeiro entenda a lógica disso. Você acha que é interessante para o Estado prender, né, privar a liberdade de todo o indivíduo que praticar um ilícito penal? Claro que não. Por quê? Porque, senhores, imagine que o sujeito praticou um delito ali leve, um delito que não tem violência, não tem grave ameaça. Eu pego esse indivíduo e ele foi condenado a 1 ano. Não interessa, tem que ir pra cadeia. Vai cumprir 1 ano lá. Eu vou estar colocando esse indivíduo para fazer um curso, né, de crime dentro da cadeia, né? Eu vou ter que sustentar esse indivíduo lá dentro, porque ele vai se alimentar, o preso ele custa para o Estado. Então o que acontece? O direito penal ele entende que a prisão, a pena privativa de liberdade, elas devem ser aplicadas em último caso, tá? Quando o delito ali é um delito grave e não tem jeito, é necessário, né, é um mal maior, é necessário que o sujeito tenha sua liberdade restringida. Para evitar a prisão de todo indivíduo que for condenado, mesmo que por pena baixa e crime que não tenha violência ou grave ameaça, nós criamos esse instituto, a substituição da pena privativa de liberdade. Você realmente foi condenado por uma pena privativa de liberdade, exemplo, a detenção de 1 ano, por exemplo, mas eu não vou privar a sua liberdade, vou substituir essa pena de cadeia, né, por uma pena que vai restringir um direito seu. Tá ok? Só que para isso acontecer, eu preciso cumprir os requisitos. E quem regulamenta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é o Código Penal lá no artigo 44. A lei de abuso de autoridade, ela não fala, tá? Ela não regulamenta, ela não apresenta os requisitos, tá ok? O que a lei de abuso de autoridade faz aqui é estabelecer quais são as restritivas de direitos que eu posso aplicar no crime de abuso de autoridade. Porque funciona assim, ó.
O Código Penal ele vai estabelecer o quê? Os requisitos para aplicação desse benefício. O Código Penal vai apresentar quais são os requisitos que deve cumprir o indivíduo para que ele possa ter a sua pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito. Beleza? Isso aqui o Código Penal fala, lá no artigo 44. E o Código Penal também traz algumas, restritivas, algumas penas restritivas de direitos, tá ok? E eu tenho diversas aqui. Ocorre que a lei de abuso de autoridade, ela não menciona a questão dos requisitos. Então o que eu vou fazer? Para o crime de abuso de autoridade, já que ela não menciona quais são os requisitos, eu vou adotar os requisitos apresentados no artigo 44 do Código Penal. Então eu aplico para o abuso de autoridade os requisitos previstos lá no 44, certo? Só que a lei de abuso de autoridade, ela traz uma norma específica falando das restritivas de direito que devem ser aplicadas para o crime de abuso de autoridade. O Código Penal ele não especifica crime, ele fala de forma geral. A lei de abuso de autoridade traz pra gente o quê? Que eu tenho duas restritivas de direito que eu posso aplicar para abuso de autoridade se o indivíduo preencher os requisitos desse direito previsto lá no Código Penal. Quais são as restritivas de direito previstas especificamente para abuso de autoridade? Olha aqui o artigo 5º, ó. As penas restritivas de direitos substitutivas das penas privativas de liberdade previstas nessa lei são prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Então, ao invés de te prender, você foi condenado a 1 ano, por exemplo, de prisão, ao invés de te prender, você vai cumprir serviço à comunidade, vai prestar serviços à comunidade, Professor, isso aqui é remunerado? Claro que não. Se fosse remunerado, era emprego, Então, não é remunerado, tá? E também prevê a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato que esse sujeito ocupa pelo prazo de 1 a 6 meses, lógico, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Porque se o cara ficar em casa de 1 a 6 meses recebendo, aí é licença-prêmio, Isso aí não seria uma penalidade, tá? Então ele fica sem receber. Cuidado, senhores. Repara comigo que a lei de abuso de autoridade só previu essas duas restritivas de direito. E se você for lá no Código Penal, existem outras penas restritivas de direito que são aplicadas para substituir a privativa de liberdade. Só que, como a lei de abuso de autoridade traz uma norma específica para abuso de autoridade, eu não vou aplicar as restritivas de direito do Código Penal, porque aqui eu tenho uma norma específica para abuso de autoridade, e se o sujeito foi condenado por abuso de autoridade e eu quero substituir a pena privativa de liberdade dele por restritiva de direito, eu vou aplicar a norma específica. Isso aqui é o que a gente chama de princípio da especialidade, tá? O que esse princípio ele ensina pra gente? A norma específica, ela prevalece sobre a norma geral. O Código Penal, quando ele traz regras para os delitos em geral. Ele não especifica para crime tal, para crime tal. É a mesma coisa, eu gosto de fazer uma analogia em sala de aula para o aluno entender isso aqui melhor. Imagina o seguinte, você tá com o coração acelerado, tá se sentindo mal, mal-estar absurdo, e você fica preocupado com isso, com medo de ter um infarto. Você vai lá e procura primeiro um clínico geral. Vai no hospital público, procura um clínico geral. O clínico geral vira e fala assim, olha, isso aí deve ser ansiedade e tal, toma esse remedinho aqui, fica em casa, dá uma relaxada. Beleza, você vai pra casa e aquele negócio continua. Você fica preocupado e fala, cara, eu vou procurar um especialista. Você vai lá e procura um cardiologista. Teu problema é coração, você procura um cardiologista. Agora o cardiologista te passa uma bateria de exames e no final ele fala, olha, você tá com arritmia cardíaca, tá? Nós temos que cuidar disso, você tem que tomar tal remédio, tal remédio, tal remédio, isso aí não tem nada a ver com ansiedade, tá? A ansiedade ela pode até agravar os sintomas, mas aqui é um problema clínico mesmo, a gente tem que tratar isso aqui, etc. Senhores, eu lhe pergunto, para quem você dá uma maior autoridade? Quem você vai ouvir? Aquele clínico geral, que não é especialista em coração, ou aquele profissional que é um profissional especialista, um cardiologista especialista em coração? Com certeza você vai dar ouvidos para o especialista, uma vez que ele trabalha especificamente com aquilo ali, não é isso? Então, senhores, o direito penal é a mesma coisa. Se eu tenho um Código Penal trazendo uma regra geral, dizendo que eu tenho várias restritivas de direito, e a lei de abuso de autoridade para o crime de abuso de autoridade determina que eu só tenho duas, qual que prevalece? A norma específica tratando de abuso de autoridade, desde que o caso eu esteja falando aqui do crime de abuso de autoridade, não é isso? Então, senhores, atenção!
Olha só, o que pode cair na sua prova, então? Quais são as restritivas de direito que podem ser aplicadas para o crime de abuso de autoridade? Essas duas aqui, ó, prestação de serviço à comunidade e a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato que você já exerce pelo prazo de 1 a 6 meses sem vencimento, sem vantagem, sem receber, beleza? Ótimo. Pô, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, professor, mais um prazinho na lei, hein? Eu vou confundir isso aqui com aquele lá de trás de 1 a 5 anos. Não vai não, não vai não, porque eu vou te ensinar uma técnica para você não ter que decorar, tá bom? Você vai lembrar disso aqui na hora da prova. Senhores, eu tenho aqui, na verdade, duas técnicas para te ajudar. A primeira é uma lógica, tá? Vem cá, se eu vou suspender você das suas funções, você vai ficar em casa sem trabalhar durante de 1 a 6 meses, né? Tá. Se eu estou suspendendo você do exercício das suas funções sem remuneração, você concorda comigo que esse prazo ele não pode ser um prazo muito alongado? Porque senão o cara vai sobreviver do quê, meu amigo? Imagina o seguinte, eu tenho dois prazos que podem confundir você na prova. De 1 a 5 anos e de 1 a 6 meses. Professor, na hora da prova eu lembro que 1 corresponde a efeito da condenação, né? O sujeito fica ali, né? Inabilitado para exercer qualquer outro cargo. Beleza. E no outro, eu lembro, professor, que é uma das restritivas de direito. Eu tô com medo na hora da prova de confundir os prazos aqui. Você não vai confundir, porque olha só, na restritiva de direito, você não está sendo suspenso das suas atividades, vai ficar em casa sem receber? Meu amigo, se eu colocar você em casa sem receber durante o período de 5 anos, pode me mandar embora, então. Pode declarar aí a demissão, que é muito melhor, né? Como é que eu vou ficar 5 anos sem trabalhar e sem receber? Eu vou viver do quê? Meus filhos vão comer o quê? Então eu preciso ter um prazo menor, não é isso? É por isso que essa suspensão aqui das atividades, onde você vai ficar em casa, né, sem receber, ela é essa de 1 a 6 meses. Enquanto que aquela situação de você não poder exercer outro cargo, não é isso? Outro mandato, outra função pública, é essa maiorzinha aqui de 1 a 5 anos. Porque às vezes o indivíduo ele tá tão afiado na matéria, né, tá estudando, não parou de estudar, que ele fala, se eu perder esse cargo aqui não tem problema não, mês que vem eu presto outro concurso, passo e assumo, tô nem aí. Não, tá? Você pode ficar inabilitado aí de 1 a 5 anos, meu amigo. Mesmo estando afiado na matéria, você pode ficar até 5 anos sem poder ocupar outro cargo, tá ok? Beleza. Qual é o outro macete, professor? O outro macete é o seguinte, senhores. Lembrando que você já sabe que não recebe. Você vai ficar em casa, não vai poder exercer suas funções de 1 a 6 meses sem receber. Mas olha só, se você pudesse receber, isso aqui seria o quê? Seria licença prêmio. Por exemplo, na PMDF, a cada 10 anos, o policial ele tem direito a ter 6 meses de licença prêmio, também chamada de licença especial, tá? Ele fica em casa recebendo, não é isso? E o que costumam fazer os policiais? 6 meses é o direito à licença especial. Ele fica 6 meses ali e ele já o quê? Já acumula ali, colocando mais o seu mesinho de férias, né? Ele pega lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, de licença. Aí ele já coloca as férias dele para julho, não é isso? Ele já emenda 1 mês de férias com 6 meses de licença. Entenderam agora a jogada? Beleza? Só que lembrando que a licença ela é remunerada e aqui, né, essa restritiva de direito, ela é sem remuneração. Beleza? Fácil até aqui? Tranquilo? Ótimo. Agora cuidado, olha só. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Traduzindo, o juiz ele vai analisar o caso e ele pode aplicar apenas uma ou ele pode aplicar as duas. Ou seja, vou dar um exemplo. O juiz chega e fala o seguinte, olha, o senhor foi condenado por abuso de autoridade à detenção de 1 ano. Eu vou substituir aqui a sua pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Você vai ficar durante tal período prestando serviço à comunidade. E aí você não vai preso. Pode ser que o juiz seja mais rigoroso e fale, olha, você vai prestar serviço à comunidade e também vai ficar suspenso do exercício das suas funções sem remuneração durante aí, por exemplo, 2 meses. Entre 1 a 6, 2 meses foi o que ele decidiu. Aplicou as duas. Então pode ser aplicado apenas uma ou pode ser aplicado cumulativamente. Beleza? Agora toma muito cuidado com o seguinte. Apesar de não estar previsto na lei de abuso de autoridade, pode cair na sua prova, tá? O quê? Os requisitos. Eu não posso substituir
toda pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Imagina um absurdo. Eu fui lá e substituí a pena privativa de liberdade de um estuprador por restritiva de direito. Ó, você vai deixar de ser preso e vai cumprir ali serviço comunitário. O cara que foi condenado por estupro, né? Não seria razoável. Então o que acontece? O artigo 44 do Código Penal, ele traz os requisitos, tá? Que devem ser cumulativamente preenchidos para que o indivíduo possa ser beneficiado pela substituição da sua pena privativa de liberdade, onde teria sua liberdade, né, seu direito de ir e vir restringido, por uma restritiva de direito que não venha a violar aí o seu direito de locomoção, tá? Quais são esses requisitos? Eles estão lá no artigo 44 e eu aplico aqui para abuso de autoridade também. Quais são eles? Olha só. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Primeiro requisito. Quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Epa, cuidado, vamos lá. O que significa aqui, senhores, que, primeiro requisito, você não pode ter sido condenado a uma pena que ultrapassa 4 anos. Cuidado, se eu fui condenado a uma pena de 4 anos... 4 não é a mesma coisa, não é superior a 4. 4 é igual a 4. O que não pode é ser superior. Eu não posso ser condenado a uma pena de 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, tá? Anos. Beleza? Então vamos lá. Imagina que o indivíduo foi condenado a uma pena de 2 anos. Opa! Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Se ele foi condenado a uma pena de 2, esse requisito eu cumpri. Não foi superior a 4, foram 2. Ótimo. E, cumulativamente, cuidado, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Se o crime foi praticado com violência ou se o crime foi praticado com grave ameaça, não importa a pena que você foi condenado. Fernando foi condenado a 2 anos por abuso de autoridade. Por quê? Desferiu um tapa no rosto do indivíduo. Opa, o tapa é uma prática de violência. Significa que, apesar de eu ter sido condenado a uma pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, passando do primeiro requisito, o meu crime foi com violência. E a lei deixa claro, cumulativamente, o crime também não pode ser praticado com violência ou grave ameaça, porque se for praticado com violência ou grave ameaça, não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tá ok? Esse último requisito aqui não se aplica para abuso de autoridade porque não existe crime culposo, né, Olá? Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo, tá? Se o crime for culposo, qualquer pena aplicada cabe à restritiva de direito, substituindo a privativa de liberdade, tá? Mas isso aqui não tem aplicação pra gente porque não existe modalidade de abuso de autoridade culposa, tá? Todos são dolosas e dolo específico. Beleza. Além disso aqui, o réu não for reincidente em crime doloso. E aí toma cuidado, porque a lei fala o quê? O sujeito não pode ser reincidente em crime doloso. O problema é que o STJ, ele entende que a lei, ao mencionar reincidente, não poder ser reincidente em crime doloso, o STJ entende que isso aqui exige a reincidência específica, tá? Reincidência específica em abuso de autoridade. Traduzindo, senhores. Na verdade, não é só abuso de autoridade, desculpa, tá? O STJ entende que a reincidência aqui tem que ser específica no crime, tá? Como nós estamos falando de abuso de autoridade, seria abuso de autoridade. Então, por exemplo, o indivíduo ele foi condenado por furto, cumpriu pena e dentro do prazo de 5 anos ele cometeu um novo furto. Opa, aí sim ele é reincidente específico, né? Nesse crime doloso aqui de furto, beleza? Apesar da lei falar não for reincidente e não mencionar o específico, o STJ entende que para proibir, para impossibilitar a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, essa reincidência aqui tem que ser específica. O sujeito tem que cometer um novo crime correspondente ao mesmo delito que ele foi condenado lá atrás e cumpriu pena. Tá ok? Beleza? Essa é a jurisprudência, tá? Beleza, então vamos para os exemplos para ficar mais fácil. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil você visualizar. Então olha só, imagina o seguinte. Fernando cometeu o crime de abuso de autoridade e foi condenado a pena de 2 anos. Beleza. Como é que foi a prática desse abuso? Fernando vamos lá. Fernando é juiz de direito e deixou de relaxar uma prisão manifestamente ilegal por mero capricho ou satisfação pessoal.
Opa, vamos lá. Você vai aprender comigo que essa conduta ela configura abuso de autoridade, tá? Beleza. A pergunta foi: quantos anos eu fui condenado? 2 anos. Opa, então significa que a pena privativa de liberdade que eu fui condenado não foi superior a 4 anos. Concorda comigo? Então passei desse primeiro requisito. Passei desse primeiro requisito. Ótimo. E o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. O crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Eu lhe pergunto, o crime foi praticado com violência ou grave ameaça? Não, não foi cometido com violência ou grave ameaça. Ótimo, né? O réu não for reincidente em crime doloso. Aqui entende-se, né, reincidência específica. Mas o que acontece? Fernando, juiz de direito, nunca foi condenado por nada. Nunca foi condenado por nada, então significa que eu nem sou reincidente geral, e muito menos reincidente específico. Passei desse requisito também, não é isso? Só que além disso, o juiz, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ele tem que analisar a culpabilidade, os antecedentes do indivíduo, a conduta social dele, como é que ele se comporta na sociedade, a personalidade dele, né? Bem como os motivos que levaram ele a praticar o delito e os detalhes, né? As circunstâncias do fato, tá? E isso tem que indicar que a substituição da cadeia, da pena privativa de liberdade por restritiva de direito já é o suficiente para dar o recado e para fazer com que esse indivíduo não cometa novos delitos. Se o juiz verificar que, mesmo você que foi condenado a uma pena privativa de liberdade que não ultrapassou 4 anos, mesmo você que praticou um delito de abuso de autoridade que não tem violência ou grave ameaça, mesmo você que não é reincidente, não é isso? Em crime doloso, se o juiz verificar através do seu comportamento social, através da sua personalidade, através dos seus antecedentes, que ao substituir a privativa de liberdade por restritiva de direito, isso não basta, porque você é um cara que costuma afrontar o Estado, né? O Estado, o juiz, ele não vai aplicar a substituição, porque você tem que preencher os 3 requisitos, tá? Não basta o número 1, não basta o número 2, você também tem que mostrar para o juiz ali, o juiz tem que constatar que a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito já é suficiente para poder gerar em você aquela sensação de que não vale a pena cometer novos delitos, a reprimenda que já é suficiente. Beleza? Tranquilo? Fácil até aqui? Então aquele sujeito debochado, por exemplo, que tá ali aí, fica rindo, não dá nada, não tenho medo não. Minha pena foi 2 anos, não foi com violência nem grave ameaça e eu não sou reincidente, né? Específico ali, em crime doloso, então quero minha substituição, isso aí não dá nada. Se esse cara for debochado e etc, e mostrar que tá ali, né, batendo de frente com o Estado mesmo, deixando bem claro que tá nem aí, que se brincar ele pratica de novo, o juiz deixa de aplicar a substituição, mesmo ele preenchendo os requisitos do 1 e do 2. Por quê? Porque ficou claro que a substituição não vai ser suficiente, tem que pegar um pouquinho mais pesado com esse indivíduo para ele sentir na carne o poder do Estado. Tranquilo até aqui? Beleza. Esses requisitos estão previstos onde, senhores? No Código Penal, e eu vou aplicar para o crime de abuso de autoridade. Lembrando que eu só posso aplicar essas 2 restritivas aqui, que são as previstas especificamente para abuso de autoridade. Beleza. Senhores, eu vou parar aqui nesse bloco. No próximo bloco eu dou continuidade falando, tá, da questão aqui das sanções de natureza penal, civil e administrativa. Isso aqui despenca em prova, toma cuidado, tá? Você não pode vacilar com isso aqui, beleza? Aguardo você no próximo bloco para a gente finalizar essa parte introdutória, que é a que mais cai em prova sobre a lei de abuso de autoridade. Fique com Deus, até o próximo encontro.